Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso estudo de matrizes. Até agora nós aprendemos a somar, subtrair, multiplicar número real por matriz, multiplicar matrizes. Bem, não existe divisão de matrizes, porém, a gente costuma encontrar a matriz inversa de uma determinada matriz. Esse é o assunto dessa nossa aula. Bem, vamos lá. Como vamos definir essa matriz inversa? Então, nós dizemos assim, se existe uma matriz A, sempre vai existir uma matriz X, tal que, quando eu multiplico a matriz A pela matriz X, eu encontre a matriz identidade. Se eu multiplicar a matriz X pela matriz A, eu também devo encontrar a identidade. Então, elas são duas matrizes que comutam o produto A vezes X, X vezes A, vai ser sempre igual à matriz identidade. Como a minha matriz identidade é uma matriz de ordem, né? Ela é quadrada, de ordem 2 ou de ordem 3, essa matriz identidade aqui, ela é aquela que tem todos os elementos da diagonal principal igual a 1 e o restante igual a 0. Isso é a minha matriz identidade. Então, essa matriz X, que me permite fazer a matriz A vezes a X, da identidade, ou fazer a X vezes a A e dar a identidade, ela é chamada de matriz inversa. Observando essa propriedade, que a vezes a matriz X dá a minha matriz identidade, e sabendo que a minha matriz identidade é uma matriz quadrada, quem possui inversa? Somente algumas matrizes quadradas. Tá? Então, essa é a propriedade que nós vamos ter que utilizar para fazer o cálculo da nossa matriz inversa. Tá? Essa matriz X nós podemos denotar por A na menos 1. É a maneira de falar na inversa de uma matriz. Ok? Então, vamos continuar. Tá? Gente, a gente diz que não existe divisão porque eu não posso dividir a matriz A pela matriz B. No final dessa aula, eu vou comentar sobre a divisão de matrizes. Tá? Não existe forma para fazer a divisão de uma matriz A por uma matriz B, mas existe um outro processo. Depois, no final da aula, nós vamos comentar sobre isso. Então, continuando. Nós vamos agora ver como se usa isso para calcular a matriz inversa. Então, vocês estão vendo já no enunciado que diz assim, determine a matriz inversa se existir da matriz, e aí eu coloquei uma matriz A. Nesse momento, nós precisamos aprender mais um item matemático para poder determinar se essa matriz tem ou não inversa. Ela usa um conceito que nós vamos estudar após terminarmos as matrizes. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos em seguida falar sobre a existência da matriz a partir daquela propriedade, ok? Fiquem bem tranquilos. Bom, então, eu quero achar a matriz inversa da matriz A. O que eu sei? Eu sei que existe uma matriz X, que eu não sei quem é, mas que, como no meu caso, a minha matriz A é quadrada de ordem 2, ela também deve ser quadrada de ordem 2. O que acontece? Essa matriz X vezes a minha matriz A tem que dar a minha identidade. Como eu não sei quem é a minha matriz X, nós vamos escrever, ela representaria a inversa, né? Nós vamos escrever ela genericamente. Como assim? Nós vamos usar A11? Não. Nós vamos usar letras do alfabeto para indicar os seus elementos. Mas nós sabemos que essa matriz é de ordem 2 por 2 e, portanto, ela tem 4 elementos. Então, eu estou colocando aqui A, B, C e D. O A11 é A, o A12 é B, o A21 é C e o A22 é D. Essa é a minha matriz inversa, que eu, por enquanto, não sei. Mas sei que quando eu multiplico a minha matriz A pela matriz inversa, tenho que obter a minha matriz identidade. Então, vamos pensar. Como a gente multiplica essa matriz A, 2, 3, 2, 5, pela matriz A, B, C, D? Vamos fazer o produto de matrizes que nós aprendemos na aula passada. Então, nós vamos fazer aquele chamado chiqueirinho, tá? Nós vamos colocar na horizontal a minha matriz A e na vertical, por colunas, a minha matriz B. Então, vamos dispor os elementos. Na primeira linha, nós vamos pôr o 2, 3
na segunda linha o 2 e o 5. Na primeira coluna, nós vamos pôr o A e o C. Na segunda, nós vamos pôr o B e o D. E agora nós vamos fazer o produto como fazíamos nas aulas anteriores. Nós vamos fazer o 2 vezes o A mais o 3 vezes o C. Então, nós vamos fazer isso. Tá? Agora, nós vamos fazer a primeira linha com a segunda coluna. O 2 vezes o B mais o 3 vezes o D, o que nós fizemos na multiplicação. Terminamos a primeira linha, vamos começar com a segunda. Então, 2 vezes A mais 5 vezes C. 2 vezes B mais 5 vezes D. O que nós encontramos é a matriz produto. Ok? Eu vou transpor essa matriz produto para o outro slide. Então, aqui eu trouxe a matriz produto, o resultado da matriz A pela sua inversa. Essa matriz, segundo a propriedade, tem que ser a matriz igual à matriz identidade, como ela é de ordem 2, igual à matriz identidade de ordem 2. Quem é a minha matriz de identidade de ordem 2? É uma matriz quadrada, que na sua diagonal principal só tem a unidade e os outros elementos todos são zero. Então, a minha matriz identidade vai ficar escrita dessa forma, 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Bem, e agora, professora? Nós temos que achar o A, o B, o C e o D. Sim, nós ficamos com uma igualdade entre matrizes. O que nós aprendemos nas operações com matrizes, que nós igualamos elemento com elemento. Então, eu estou vendo que o meu A11 ali, o meu produto, colocado na primeira linha, primeira coluna, ele tem que ser igual ao meu elemento da matriz identidade, que está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou igualar. Como ele tem o A e o C, estou fazendo isso. Estou igualando lá o meu A, 2A mais 3C, igual a 1. Tá? Estou fazendo igual a 1. Como ele tem A e C, eu não vou pegar o meu elemento da matriz produto na primeira linha, segunda coluna. Eu vou montar um sistema com as equações que têm as mesmas variáveis. Então, eu vou fazer o 2A mais 3C igual a 1, porque ele é o primeiro da primeira linha, primeira coluna. Vou igualar lá. E vou pegar o 2A mais 5C e vou igualar ao elemento da segunda linha, primeira coluna da identidade, que é igual ao 0. Tá? Então, montei o meu primeiro sistema. Bem, agora eu tenho que resolver esse sistema. Ao resolver esse sistema, eu vou encontrar os valores de A e de C. Então, como eu normalmente faço por adição, eu vejo que eu tenho a variável A nas duas equações com o mesmo coeficiente, vou multiplicar uma delas por menos 1. Vou multiplicar a primeira. Então, vou escrevê-la aqui embaixo, formando um novo sistema. Menos 2A menos 3C igual a menos 1. E vou literalmente somar com a segunda. A segunda eu não vou mexer. Por que eu faço por adição? Porque automaticamente eu elimino uma das minhas variáveis. Então, somando as equações, membro a membro, elemento a elemento, menos 2A mais 2A, 0, menos 3C mais 5C, 2C, menos 1 mais 0, menos 1. E daqui eu já encontro o meu valor de C, que é menos 1/2. Já achei o primeiro elemento da minha matriz inversa. Agora, vou escolher uma dessas equações, lá em cima, lá no início, tá? Desse meu sistema. E vou substituir o meu C por menos 1/2. Eu vou pegar a segunda, 2A mais 5C igual a 0. Por que, professora, essa? Porque ela é igual a 0. Procuro substituir sempre naquela que é igual a 0, porque facilita o meu cálculo. Então, no lugar do C, eu vou colocar o meu menos 1/2. Vou fazer o produto 5 vezes menos 1/2, é 5 sobre 1 vezes menos 1 sobre 2. Então, é numerador com numerador, denominador com denominador. Vou encontrar que o 2A seria igual a menos 5/2, seria igual a 0. Já passei para o outro lado. 2A igual a 5/2. E aí, eu vou encontrar que o meu A é 5/2 dividido por 2. Faço 5/2 vezes o inverso do denominador, 1/2, e vou encontrar o meu A como 5/4. Então, resolvendo a primeira coluna da minha matriz produto, de A pela sua inversa, eu encontrei os elementos da minha matriz inversa. Achei o A e o C. Agora, no próximo slide, eu vou pegar essas duas equações, a segunda coluna da minha matriz produto. O 2B mais 3D vou igualar a 0, e o 2B mais 5D agora eu vou igualar a 1. Então, nosso sistema ficou assim. Tá? Inverte só. Antes era A, C, 1 e 0, né? Agora é B, D, 0, 1. Vou fazer da mesma forma. Vou escolher uma delas, vou multiplicar por menos 1, escolhi a primeira.
Vou multiplicar a primeira, então vou ficar com menos 2b menos 3d igual a 0, que o 0 não muda de sinal, e vou somar com a equação 2b mais 5d igual a 1. Somando elemento a elemento, menos 2b mais 2b igual a 0, menos 3d mais 5d igual a 2d, 0 mais 1, 1. E tiro que o meu valor de d é 1/2. Então, de novo, eu vou lá agora na primeira equação. Por quê? Porque ela é igual a 0, fica mais fácil de calcular. Vou substituir o meu d por 1/2. 3 vezes 1/2 vai me dar 2b mais 3 meios. Passando 3 meios, ficou menos 3 meios. E aí, vou fazer a divisão. Menos 3 meios dividido por 2, ficaria menos 3 meios vezes 1/2. Isso me daria que o meu b é menos 3/4. Então, eu achei os 4 elementos da minha matriz inversa. Agora, eu vou construir a minha matriz inversa. Quando eu iniciei, eu coloquei a minha matriz inversa com as letras A, B, C, D. Então, agora eu tenho que substituir o meu A, o meu B, meu C e o meu D, tá? Então, tá aí, ó, o meu B é menos 3/4, o meu D é 1/2. No slide anterior, eu tinha o meu A 5/4 e o meu B, meu C menos 1/2. Trouxe para cá e montei a minha matriz inversa. Gente, eu sei o que vocês estão dizendo, pensando, tá? Meu Deus, que trabalheira, não tem outra forma. Bem, existem regras para fazer a matriz inversa, mas mudando a ordem da matriz original, ou seja, se a minha matriz é de ordem 2, eu tenho uma forma rápida de calcular, mas eu tenho uma maneira de calcular a matriz inversa. Se eu tenho uma matriz de ordem 3, eu tenho outra forma totalmente diferente da matriz de ordem 2. Então, eu vou ter que aprender esses formatos, que se a gente abre algum programa ali, de algum YouTube, vamos mostrar essas formas de fazer. Vocês vão dizer, ah, mas é mais fácil. Sim, mas cada ordem de matriz, eu vou ter que aprender a sua forma de construir. Não é a mesma para a ordem 2, para a ordem 3, para a ordem 4. Ao passo que a propriedade, ela é válida para qualquer tipo de matriz. Eu fiz para uma matriz A, que era 2, 3, 2, 5. Essa era a minha matriz A. Encontrei a minha matriz inversa fazendo a sistemática do produto. Agora, eu vou pegar uma matriz de ordem 3. Gente, vai dar trabalho, mas não tem problema nenhum. Tá? A única coisa que nós vamos ter que cuidar. Às vezes, a matriz não tem inversa. Então, quando eu chego num sistema como o que eu tenho agora, quando eu começar a multiplicar as equações, vai me aparecer lá assim, que vai dar 0 igual a 1. 0 igual a 1 é impossível. Então, isso significa, no momento que eu vou fazer a adição de duas equações, vai me dar 0 igual a 1. Impossível. Não existe solução. Pode parar e escrever. Não tem inversa. No momento, é o que nós vamos ter que fazer. Quando nós aprendermos, no próximo capítulo, quando nós aprendermos o que é determinante e como se calcula o determinante, nós vamos ver que existe uma propriedade associada ao determinante da matriz que vai me dizer se ela tem ou não tem inversa. Nesse momento, eu não posso fazer a propriedade, porque vocês ainda não sabem como calcular o determinante de uma matriz. Nesse exemplo, eu já, então, aproveitei e peguei uma matriz de ordem 3. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a de ordem 2. Não sei nada de dica, não sei nada de truque, nada. Vou calcular a minha inversa pela propriedade que a inversa deve obedecer. Uma matriz A vezes a sua inversa tem que dar a minha matriz identidade. Então, vamos lá. Tá? Minha matriz inversa eu não sei quem é, vou construir genericamente. Então, vou construir lá a minha matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por quê? Porque a minha matriz tem ordem 3. Tá? Vou fazer a multiplicação. Então, vou começar construindo, né, o que nós falamos antes, o nosso famoso chiqueiro. Tá? Vai ter 3 linhas e 3 colunas. Na primeira linha, nós vamos pôr os números 2, 1, 0. Na segunda linha, 0, 1, 0. Na terceira linha, 1, 2, 1. Nas colunas A, D, G, B, E, H e C, F, I. Pronto. E agora, vamos multiplicando. Fazendo a matriz inversa, nós já estamos exercitando a multiplicação de matrizes.
tá? Então, nós temos que fazer o primeiro da primeira linha com o primeiro da primeira coluna, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Nós vamos indicar que vai ficar 2A mais 1D mais 0G, tá? Estou colocando ali exatamente como eu fiz o meu produto. Como eu tenho 3 colunas, eu vou fazer a primeira linha com a primeira coluna, agora eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2B mais 1E mais 0H. E com a terceira, 2C mais 1F mais 0I. Tá? Montei os meus produtos. Vou continuar. Segunda linha vai passar a primeira coluna. Então, 0 vezes A mais 1 vezes D mais 0 vezes G. Claro, eu estou fazendo, vocês, quando é 0, já não precisam mais escrever o elemento. E isso facilita a hora da solução. Eu estou fazendo completo, porque eu quero que todos vocês entendam como se faz o produto, tá? Então, o 0 vezes o B, o 1 vezes o E e o 0 vezes H. Se eu estivesse fazendo, eu só colocaria E, 1E, ou somente E. Mas eu estou fazendo completo para que todo mundo entenda o que eu estou fazendo, como é que eu cheguei a 1E, tá? 0, vezes C, mais 1 vezes F, mais 0 vezes I. Coloquei aí. Colocaria só F. Terceira linha vai começar, então, com a primeira coluna. 1A, 2D, 1G. Tá? Sempre somando. 1A mais 2D mais 1G. 1B mais 2E mais 1H. 1C mais 2F mais 1I. Pronto. Aqui nós temos o resultado dos nossos produtos. Bem, mas agora nós temos que igualar cada coluna, né? Cada uma dessas colunas que nós obtivemos na nossa matriz produto com a matriz identidade de ordem 3. Então, eu vou copiar as 3 equações da primeira coluna. Bem, agora nós vamos copiar, então, as nossas colunas da matriz produto. Então, eu vou pegar a primeira coluna, todas as equações da minha primeira coluna. 2A mais 1D mais 0G, 0A mais 1D mais 0G, 1A mais 2D mais 1G. Como ela é a minha primeira coluna, tenho que igualar a matriz identidade. Tá, mas qual é a matriz identidade que eu vou usar? Como a minha matriz original é de terceira ordem, eu tenho que usar a matriz identidade de ordem 3, que nós chamamos de I3. Então, na diagonal principal, ela tem tudo igual a 1 e todos os elementos iguais a 0. Aqui está minha matriz identidade. Como essa é a minha primeira coluna, eu tenho que igualar a primeira coluna, 1, 0, 0. Então, vou igualar a primeira a 1, a segunda a 0, a terceira a 0. Coluna com coluna. Aqui está o meu primeiro sistema. Então, vamos resolvendo agora. 2A mais 1D mais 0G, vou ficar com 2A mais D igual a 1. 0A, 0 vezes qualquer coisa, 0, 1D, D, 0 vezes D, 0. Eu já tiro que o meu D é igual a 0. Na terceira, A mais 2D mais G igual a 0. Como eu já achei o meu D, eu vou pegar a primeira equação, que só tem 2 variáveis, o A e o D, e vou resolver, então, essa equação. Como o D é 0, vai ficar 2A igual a 1, e eu vou tirar que o meu A é igual a 1 meio. Então, eu já tenho D, já tenho A. Vou pegar a última equação e vou substituir meu A por 1 meio, o meu D por 0 e o meu G. Então, vai ficar 1 meio, 2 vezes 0 vai dar 0, A mais, então, 1 meio mais G igual a 0. Portanto, o meu G é igual a menos 1 meio. Já achamos o A, o D e o G, tá? Aí, nós achamos os nossos primeiros. Vamos voltar lá na matriz produto e vamos copiar a segunda coluna, formar o nosso segundo sistema. Então, estou copiando aqui, ó, primeira equação, segunda equação, terceira equação da minha segunda coluna. Como ela é a minha segunda coluna, o que eu vou ter que fazer? Igualar com a segunda coluna da matriz identidade. Então, eu tenho que igualar a 0, 1 e 0. Aqui, meu segundo sistema. Então, vamos fazer nesse sistema um pouquinho diferente. É 0B, é 0E, na segunda equação, vamos direto escrever que o nosso E é igual a 1. Se o nosso E é igual a 1, a primeira equação tem um 0 lá. Então, vamos trabalhar lá. 2B mais 1 vezes E igual a 0. Ou seja, como o meu E é 1, vai ficar 2B mais 1 igual a 0. E aí, eu vou tirar aqui o meu 2B é igual a menos 1, ou seja, que o meu B é menos 1 meio. Achei o E e o B, vou para a última equação. Então, meu B é menos 1 meio
Vou fazer 1 vezes menos 1 meio, menos 1 meio. 2 vezes o E é 1, então menos 1 meio mais 2 mais H igual a 0. Resolvendo, tirando o mínimo e tudo, eu vou encontrar que o valor do meu H é menos 3 meios. Então, agora eu achei o E, o B e o H. Já tenho 6 dos meus elementos da minha matriz inversa daquela matriz de ordem 3 que eu iniciei o exercício. Vamos agora, então, copiar a terceira coluna da matriz produto que estava lá no nosso chiqueirinho. Então, copiando as 3 equações. A terceira coluna da matriz de identidade é 0, 0, 1. Então, vamos igualar a primeira a 0, a segunda a 0 e a terceira a 1. Está aqui o nosso terceiro sistema. Nesse eu vou fazer a mesma coisa. Ó. É 0C, 0I. Então, eu vou tirar aqui da segunda equação, meu F é igual a 0. Se o meu F é igual a 0, ó, outra equação que tem 0 lá em cima é a minha primeira. Vou substituir o F por 0, vai ficar 2C igual a 0, porque o restante já é 0. Tá? E aí, eu vou tirar que o meu C também é 0. Bom, agora vou pegar a última equação. O C é 0, então vai dar 1 vezes C, 1 vezes 0 dá 0. O F é 0, 2 vezes 0 dá 0. 1 vezes I vai dar I igual a 1. Encontrei aqui os valores do F, do C e do I. Os 3 últimos valores. Então, agora, eu vou copiar como eu escrevi lá no início. E isso a gente tem que ter bastante cuidado. Montar primeiro a matriz inversa. Quem vai ser em que ordem eu vou colocar os seus elementos, tá? Minha matriz inversa, então, ela foi escrita inicialmente assim. Primeira linha ABC, segunda linha DEF, terceira linha GHI. Agora, eu vou copiando os valores que eu encontrei. Tá? Então, eu encontrei lá, para o meu A, 1 meio, para o meu B, menos 1 meio, para o meu C, 0. Para o meu D, eu encontrei 0, para o meu E, 1 e para o meu F, 0. Para o meu G, eu encontrei menos 1 meio, para o meu H, menos 3 meios, e para o meu I, eu acabei encontrando 1. Está aqui a minha matriz inversa daquela matriz original que eu tinha quando iniciei os nossos exercícios. No início da nossa matriz inversa, eu falei com vocês que não existe divisão de matrizes. Realmente não existe um processo para efetuar a divisão de duas matrizes. O que nós temos é entender exatamente isso aqui. Se eu tenho as duas matrizes, elas têm que ser quadradas, eu tenho que dividir a matriz A pela matriz B. O que eu posso escrever? Posso escrever que é A vezes 1 sobre B. Mas o que é 1 sobre B? É a inversa de B, que nós escrevemos B na menos 1. Então, dividir a matriz A pela matriz B é multiplicar a matriz A pela inversa de B. Normalmente, a gente não faz essa divisão, porque olha a trabalheira que nós teríamos. Nós teríamos que achar a inversa de B, feito a inversa de B, nós teríamos que multiplicar pela matriz A. Mas nós precisamos entender que, se for preciso, essa é a forma que a gente faz para dividir uma matriz por outra. É multiplicar do numerador pela matriz inversa do meu denominador. Uma outra observação muito importante, tá? Normalmente, quando vocês veem isso, A elevado ao quadrado, sendo A uma matriz, o que vocês fazem? Vocês pegam a matriz A e elevam cada um dos seus elementos ao quadrado. Gente, isso não existe. Qual é a ideia do quadrado? É multiplicar o elemento por ele mesmo. Então, se a ideia é essa, eu estou com uma matriz A. Tenho a minha matriz A e eu quero elevar ao quadrado, eu tenho que multiplicar a matriz A por ela mesma. Se for A ao cubo, exatamente a mesma coisa. Eu vou multiplicar a matriz A pela matriz A e o resultado novamente por A. Então, a ideia de A ao quadrado, sendo A uma matriz, é multiplicar a matriz A por ela mesma. Agora, vocês estão munidos com 80% de todos os conceitos de matrizes. Bom trabalho, bom estudo.